CBN Motors, com Paulo Cruz. Apresentação, Paulo Cruz. Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao CBN Motors, nosso encontro aos sábados aqui na rádio que só toca notícia. E hoje a gente tem um assunto importante para conversar com vocês, né? Fábricas, as montadoras estão parando por conta do avanço dos contágios, né? Da pandemia, Covid-19, né? Essa pandemia que não dá trégua para ninguém, né? E o que isso impacta no mercado automotivo, que já está bastante difícil. Tá faltando carro novo, né? Alguns carros aí a gente sabe que tem fila de espera de mais de 150 dias. Se você falar de uma picape hoje, você tem uma fila de espera gigantesca para comprar. E os seminovos disparando de preço também, e aí você fica no meio desse cenário. Você não sabe se é hora de você comprar o carro, se você tem um carro, se é hora de você vender, se você vende o seu carro porque o seu seminovo está valorizado. Como é que você vai comprar um novo que nem existe, né? Está aí agora com as fábricas paralisando. O que vai acontecer com esse cenário automotivo, né, nos próximos meses? É claro que tudo hoje é uma incógnita na nossa vida, a gente não sabe nem o dia de amanhã, né? Mas, para tentar entender um pouquinho melhor isso, eu estou aqui com o meu amigo Adriano Castelo Branco, que é um especialista em mercado automotivo. Ele é sócio-diretor da Branding to Market, uma consultoria especializada em branding e mercado automotivo. Esse cara já foi diretor de marketing da Fiat Chrysler Automobile, o grupo FCA, Jaguar Land Rover, já passou pela Nissan, entre outras grandes empresas. E se eu ficar lendo o currículo aqui do Adriano, a gente vai avançar aqui um bocado de tempo no nosso programa. E como o assunto é importante, né, eu já vou chamá-lo para dar o meu bom dia. Bom dia, Adriano Castelo Branco. Como vai, senhor? Tudo bem? Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer e uma honra estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Vamos falar aí de temas importantes, assuntos relevantes no mercado automobilístico, e é muito bom poder contribuir nessa discussão. Adriano, o privilégio é nosso. Eu sei que a gente tem aí, você tem uma agenda bastante ocupada, né? A gente se encontra aí nos Clubhouse da vida. Se você ainda não está no Clubhouse, é legal. A gente tem aí um papo gostoso que a gente conversa, né? O Adriano está sempre lá nas salas automotivas, e é importante, papo sempre de alto nível, tá? A gente vai, se você quiser nos ver ao vivo e a cores também, você pode acessar as nossas mídias sociais, porque é o que eu falo, Adriano, a gente está no rádio, né? Mas hoje a nossa comunicação, ela é pulverizada, né? A gente tem aí as mídias sociais, a gente tem o Facebook, a gente tem o nosso YouTube, então a gente está transmitindo ao vivo. E se você quiser participar, você também já pode mandar sua pergunta, tá? Tem gente que está me mandando pergunta aqui pelo WhatsApp. Eu queria pedir para vocês concentrarem mais no Facebook, porque é onde eu consigo ver. Eu não consigo olhar tudo assim, viu, Adriano? A gente fica meio carcomido já pelo tempo, né? Aí olhar tudo ao mesmo tempo não dá. Como, por exemplo, já está conversando aqui com a gente, o Adriano, o Luiz Fernando Carquejo, um grande especialista que já esteve aqui na bancada da CBN com a gente, é um grande especialista em off-road, uma fera, né? Obrigado, Carquejo, por estar participando com a gente. Bom, o Adriano, vamos fazer o seguinte, nessa nossa dinâmica de hoje aqui, né? A gente está por conta da pandemia, e é o assunto que a gente não pode fugir muito. O Adriano está lá em São Paulo, está em Minas, né, Adriano, aliás? BH. Aí, ó, mineirinho. Já comeu seu pãozinho de queijo hoje ou não? Claro. Opa, mas não tomou pinguinha ainda não, né? Tá cedo, calma, Paulinho, tá cedo. Então tá bom. Então a gente se permite hoje com essa tecnologia, né, entrevistar uma fera como o Adriano, né, que está um pouquinho longe da gente em Minas Gerais, uma cidade que eu gosto muito, né, tem uma ligação boa aí com Minas Gerais também. Aí, Adriano, a gente vai falar algumas notícias também, né, porque só para situar aqui quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, do que tem acontecido também, antes da gente entrar aí nesse nosso assunto, né, que essa situação, né, as fábricas anunciando que estão paralisando a produção, mas a gente vai falar algumas notícias e o Adriano vai me ajudando aqui. Fechado? Firmado? Fechadíssimo, vai ser um prazer. Então vamos... Antes de mais nada, só fazer uma menção também, Luiz Fernando Carquejo, esse é um grande companheiro, já fez vários assuntos comigo. Paulinho, me dá um feedback, meu áudio tá bom, tá ok? Tá bom, tá bem bom, a gente tá te ouvindo bem. E aí você que está nos assistindo também aqui pelas mídias sociais, pode nos dar
um help aí também, mas eu estou te ouvindo bastante bem, o pessoal da técnica aqui da rádio está falando que está tudo tranquilo também. Vamos lá, Adriano, olha só, a Ford, né, a Ford que teve a polêmica aí de fechar as suas fábricas no Brasil, e eu sempre falo isso, não é que a Ford saiu do Brasil, ela fechou as suas fábricas no Brasil por uma questão estratégica dela, né? Eu não tenho capacidade técnica para entender isso do que realmente é, tá? Mas a Ford anunciou para a gente a chegada do Bronco, né? Agora em maio, é um carro que está sendo muito aguardado e mostra que a Ford está no jogo, tá? O Bronco é um carro que a gente já foi lançado no mercado norte-americano, fez um sucesso tremendo, é o Bronco Sport, tá? O Bronco, aquele Bronco que é, como o nome diz, é um cara, quando a gente fala que um cara bronco, Adriano, é aquele cara chucro, né? É um cara parrudo, né? Então esse Bronco a gente ainda vai vir, o Bronco o legítimo, né? Mas anunciou o Bronco lá, né? Aqui, né? Agora para maio, e fez um outro lance legal aí. O Bronco, a Ford, ela também lançou essa semana, né? A Ranger Black, né? Aquela Ranger pretinha, aliás, que foi mostrada no último Salão do Automóvel. Depois a gente vai falar mais do Salão do Automóvel também, mas foi apresentada lá no Salão do Automóvel e ela fez bastante sucesso, tá? Só que é uma picape que ela é 4x2, tem aquele motor 2.2 da Ranger, né? Aquele motor que não é o mais forte, tem 160 cavalos, vem com câmbio automático e tal, e custa R$ 179.990, é uma picape urbana. Aí, Adriano, o que você me fala disso, né? Bronco sendo anunciado e lançamento de picape 4x2. Você acha que rola, Adriano, uma picape 4x2 no nosso mercado? O que você acha disso? Bem, vamos lá. Esse primeiro tema é bem interessante, Paulo. Primeiro ponto, em relação ao Bronco, isso é uma demonstração da Ford, e ela não fez o que ela fez e tomou uma atitude estratégica do peso que ela tomou para ficar quieta no mercado. Ela tem que provar que ela consegue ter uma operação através de uma importadora agora no Brasil que faça realmente valer a força que é uma marca como a Ford. Não estamos falando de uma marca pequena, é uma marca centenária, né? Então, quando a gente olha o Bronco, a gente vê ele como uma formação do pipeline, né, de uma linha de produtos, de uma gama forte deles. Ainda vem mais coisas pela frente, você sabe mais do que eu, certamente vem F-150, essa está esperada, hein? Falam da picape Maverick, que pode vir, que é um carro que seria abaixo da Ranger, ou seja, tem muita coisa sendo conversada e falada. O Bronco, para mim, é o carro que começa esse trabalho da Ford nessa nova fase. É claro que o Bronco mesmo original poderia vir, mas seria um carro ao estilo, por exemplo, hoje, de um Jeep Wrangler, com precificações bem mais elevadas. Wrangler, um Defender, né? Já bater lá nos 400 mil reais. Exatamente. Tem espaço no mercado? Tem, mas são mercados que cada vez mais vão virando nicho em termos de volume e em termos de elasticidade de demanda no mercado. Então, é interessante, eu acho muito interessante porque mostra que a Ford realmente tem um plano que está sendo colocado em prática. A picape, a Ranger, eu vi ontem a sua matéria, inclusive, no YouTube, vi o vídeo todo, olhei outras questões. É bem interessante porque demonstra que, se você pegar e analisar o line-up hoje da Ford, qual carro que eles têm para fazer um volume, que seria um volume que seria a sustentabilidade para a rede dela. Tem regiões, quem sabe, a própria região de vocês, Paulo, no Mato Grosso, a própria região de Brasília para cima até o norte, estrategicamente sempre foi um mercado muito forte para picape. A gente sabe que o uso é muito forte em cima da condição agro, mas a Ford não tem jeito, ela tem que trabalhar a Ranger para ser um carro de volume, e agora ela pegou, já baseado numa gama muito forte, de motor 3.2, diesel, 4x4, ela lançou um carro que eu achei muito legal. O visual dela é muito interessante, ligado à esportividade, urbano, todo black. Uma coisa que eu adoro, o interno dela é todo preto. É bem bacana, ficou bem bonito. Eu sou apaixonado, eu curto demais. Eu não sou muito dos apaixonados de interno muito claro em carro. Eu gosto de interno mais escuro, mas é uma opinião pessoal. Eu acho mais prático para o dia a dia. Mas eu acho que é um carro que, mesmo sendo 4x2, com a precificação que tem, se você for fazer a avaliação, exemplo aí de uma Toro, com versões, ou a Ranch, ou a versão Ultra que está lá em cima, é um carro que bate de frente. Alguém pode falar comigo, pô, Adriano, mas a Toro é 4x4. Ok, mas aí eu tenho um trade-off, né, que é uma troca que o cliente pode fazer.
ele pode escolher entre o 4x4 da Toro e o tamanho dela, ou um tamanho de uma Ranger e perder o 4x4, mas ter uma picape média, real, na mão. Então, eu acho que só o consumidor sempre ganha nisso. É mais uma belíssima opção no mercado para ele poder pegar e poder avaliar. E a gente sabe, né, Adriano, que tem muito usuário de picape que não precisa do 4x4, né? Aliás, assim, se você for pensar bem, é para quem tem um uso mais extremo. O 4x2 numa motorização a diesel, para mim, faz sentido pelo que eu vejo. A gente tem muito aqui, eu tenho muitos amigos que têm picape e nunca ligam a tração. É para dizer que tem a tração 4x4, mas não liga. Né? Entra numa estradinha de chão, aí a gente liga, né? É bacana. Deixa eu dar os abraços aqui, que olha só, já está com a gente aqui também, ó, olha só. O Wilson Minari, é uma fera, a Cassandra, o Uriá, que é concessionário Honda aqui da nossa cidade, DAF também, a Cláudia Karsug, grande Claudinha, o David Rodrigues, Adriano, esse cara aqui, ele faz carros de papel. Você não acredita na perfeição que ele faz isso. Eu vou fazer matéria com ele, a gente vai conseguir fazer uma matéria remota. O cara é um artista, ele faz o desenho, recorta, e você vê os carros que eles fazem, você jura que está vendo uma miniatura que foi feita na fábrica. Muito legal também. O Ivo Cruzeta, concessionário Mitsubishi, que está aqui, inclusive, Adriano, a gente fez uma expedição, voltamos no domingo que passou, domingo passado, fizemos uma expedição de Catalão até Campo Grande, pelo off-road, pelo fora de estrada, com 11 picapes Mitsubishi L200 Triton, 2022. Pensa numa aventura que foi show de bola, né? Foi muito legal. O Sérgio Ferraz também, que está sempre com a gente nas salas de... É muita gente, viu? E o Eduardo Penteado. Todo mundo mandando um abraço para você, tá? E aí, Adriano, eu acho que eu vou fazer o seguinte. A gente tinha várias notícias aqui. Eu vou dar um en passant bem rapidinho, né? Porque eu já vi que a gente tem bastante perguntas aqui sobre mercado, né? Sobre o que vai acontecer. Então, eu concordo com você, Adriano, com relação à Ford. Eu faço o seguinte, eu nutro os melhores dos pensamentos com relação à marca, né? É um patrimônio nosso. Tem gente que fala, eu não quero ver mais Ford, né, por nada, eu nunca mais compro Ford. Gente, peraí, né? Quando a gente vai falar de automóvel gerador de riqueza, quando ele sai de uma concessionária, ele começa a deixar riqueza no posto de combustível, no despachante, na loja de peça, na loja de pneu, em quem vende bateria. Então a gente tem que pensar como isso. Tem gente que parece que está torcendo contra. Eu não quero mais saber de Ford. Calma, gente, tem mais de uma centena de concessionários aí, sabe? Então eu acho muito ruim quando a gente tem um tipo de pensamento desse. Eu acho que a gente precisa analisar com muita frieza, muita calma e cautela, né, o que a gente está falando, tá? Vamos deixar o tempo passar e acreditar, tá? Porque isso é importante para a gente. Concordo muito, Paulo. Muito importante, né, Adriana? Isso aí é fundamental. Olha só, Salão do Automóvel, né? A gente já teve a notícia, infelizmente, não acontece mais esse ano, claro, né? Já era previsto. E talvez em 2022, tá? Mas vamos ver, vamos aguardar. Para quem tem CNH, né, vencendo, também estamos naquela fase de prorrogação da CNH por conta da pandemia que a gente vive, tá? Então, na semana que vem, eu não consegui informação aqui com o Detran da nossa cidade, aqui do nosso estado, mas eu vou trazer certinho. Mas se você tem a CNH vencida, né, e está nesse processo de renovação, pode ficar tranquilo aí, tá? Então, Adriano, tem algumas outras notícias que eu vou deixar para o final, se sobrar tempo, tá? E eu já começo, tá, com explorar bastante aqui, Adriano, com uma pergunta do nosso amigo Carquejo. Ele diz o seguinte: Adriano, você como especialista de mercado, gostaria de ouvir qual a sua expectativa para a recuperação do nosso mercado. Tínhamos em 2013 um mercado aí próximo de 4 milhões de unidades, né, fechando 2019 com algo em torno de 2 milhões e meio, e a gente não sabe o que vai acontecer. 2020 baixou para 2 milhões e a gente não sabe o que vai acontecer. Então, Adriano, sua expectativa, tá? O que você vislumbra aí de mercado, né, do que a gente está vivendo? Então, isso tudo tem a ver com o nosso papo de hoje, né? Fábrica fechando, não é fechando, né? Interrompendo produção. Então, como é que você avalia esse momento aí, Adriano, para dar um panorama aqui para quem está nos ouvindo? Eu avalio uma pergunta fantástica, Luiz. Eu avalio isso de uma forma
extremamente delicada. O que acontece, né? Você tem um caminho longo para ser percorrido, para crescer, que foi um caminho criado por duas condições. Eu lembro muito bem quando eu estava na FCA e nós vimos o mercado ter uma queda já forte durante os anos de 2015, 2016, por questões políticas econômicas, né, que o país estava passando. Então, desemprego em alta, situações complicadas em termos de macroeconomia para poder se sanar. Logo depois teve um ano também extremamente turbulento com a eleição. A gente sabe que no Brasil, mais do que nunca, né, a eleição torna o ano um ano um pouco atípico em termos de atividade. E veio eleição, veio depois reconstrução em termos políticos, questão de discussão muito forte de previdência, o mercado aguardando decisões fortes por parte do governo, pleiteando questões tributárias, e as discussões acabaram que não aconteceram da forma como se esperava, e logo depois veio a pandemia. Então, é uma soma de fatores que qualquer estrangeiro que mora no país, ele fica extremamente assustado, porque efetivamente nós somos expert em conseguir passar por situações multidisciplinares e muito delicadas. Eu imagino que o mercado ele vai demorar. A gente falava, né, quando teve a primeira queda e começo de reação, que demoraria 3, 4 anos para voltar a patamares lá de 2014, assim por dizer, 2013. Eu falo que a situação já passou, né, o tempo, e não voltou ao mercado, a pandemia não deixou. Então a gente tem um caminho longo pela frente de reconstrução. Quando a gente fala das paradas que as fábricas estão fazendo, a gente sabe que tem duas questões fortíssimas aí. E uma corrobora com a outra, né, Paulo? Você tem do lado a questão ligada ao Covid, que é óbvio que tem que ser feita. Eu estou aqui em Belo Horizonte, nós estamos num processo de lockdown que está durando já, indo para 2 semanas, com toque de recolher às 8 da noite, com todo o comércio fechado. Amanhã, por exemplo, que é domingo, foi solicitado que nem os comércios essenciais fiquem abertos, ou seja, amanhã não tem farmácia, não tem padaria, não tem supermercado, nada aberto no estado. É um lockdown de domingo integral, todo mundo quer dentro de casa. Então, tem um lado social que ele tem que ser feito, porque é a saúde, é a gente cuidar um do outro, e isso não tem como fugir. Do outro lado, tem toda a consequência dessa pandemia global, que a gente ouviu, por exemplo, a própria GM falar que ela está com falta de semicondutores. Isso é um problema, né, Adriano? Essa falta de componente na indústria também, né? Com certeza, porque a cadeia produtiva ela não está sofrendo soluços somente aqui no Brasil. Não vamos ser prepotentes e arrogantes nesse ponto, né? Ela tem uma cadeia produtiva com soluços em todos os pontos de fornecedores globais que nós possuímos. Várias marcas listadas aqui, elas possuem produtos que são baseados em mercados orientais, mercados chineses, japoneses, indianos, assim como alguns produtos de leste europeu, e os fornecedores são globais, sejam eles, a gente chama Tier 1, ou seja, fornecedor direto, ou Tier 2. O que significa isso? Eu posso ter um fornecedor aqui no Brasil produzindo algo, mas um subcomponente vem da Tailândia. E aí, o problema de produção, por questão ligada ao Covid, ele é grande. Não só pela pessoa trabalhando lá, mas também por questões ligadas à logística. Hoje, a dificuldade que existe e o custo elevado que se tem para se fazer transporte marítimo ou aéreo de algumas regiões é absurdo, tanto pela escassez, pelo custo, câmbio e tudo mais. Então, se a gente for puxar esse fio da meada, Paulo, nós vamos entender que o mercado tem um caminho de buscar uma maturação em cima de acabar essa questão da pandemia ou entrar num regime onde a vacinação já vai ter ampliado de uma forma de escala maior, e nós vamos ter uma tranquilidade maior em termos da saúde do próximo. Depois, as escalas produtivas elas têm que voltar a ter abastecimento correto e logística correta, tanto de entrada de material quanto de saída de produto, para que nós possamos voltar ao nível. É uma estrada longa e árdua, tá? Não vai ser simples, não. Nós vamos passar por mais, na minha opinião, nós estamos em 2021, mais 3 anos no mínimo para estabilizar e começar um crescimento, que eu diria um crescimento que não é uma bolha, mas sim um crescimento correto e estruturado. Porque crescer uma bolha, nós já crescemos na vida, né, Paulo? Eu tenho 49 anos de idade, eu já vi bolha demais. E quando estoura, todo mundo morre. Eu não quero bolha, não. Eu prefiro realmente uma coisa cadenciada, mas que tenha estrutura, né? Que tenha alicerce, né, Paulo? Não, com certeza. A gente estava até comentando aqui antes da gente começar o programa, eu estava lendo uma matéria que a China ela já está precisando, o container, né, que faz o transporte em navios, é assim, o grosso do nosso transporte mundial hoje,
essas cargas que circulam nesses megas navios, e que Deus queira que não fique encalhado de novo aí por aí, como aconteceu lá no canal de Suez, né, que eu tô troço de louco aquilo. Eles estão precisando reformar agora os contêineres que já estavam com a vida sua útil já encerrada, porque está faltando. Falta papelão, a gente está vivendo uma crise de insumos. A gente conversava aqui com um gerente de concessionária, ele falou: Paulo, a gente não está recebendo peça porque não tem papelão na indústria para embalar a peça. Né? A gente fala assim: pô, mas papelão, por que não embala de outro jeito? Porque não dá, gente, tem que ser o papelão, porque é o papelão que protege. Então a gente realmente vive uma situação extremamente complicada, né? A Cláudia Karsug está falando assim: quais montadoras ainda não pararam? Não é mais fácil falar, porque a gente já tem 6 que pararam, né, Alexandre? A gente tem aí, ó, só para você ter uma ideia, Volkswagen, Renault, Toyota, Nissan, Honda e Hyundai, fora algumas de caminhão que pararam também, né? A pergunta, Adriano, a gente já daqui a pouco está indo para o repórter CBN, então quanto tempo? Mais ou menos 2 minutos. Então eu vou deixar essa pergunta para responder depois do repórter CBN, porque senão a gente não consegue concluir o nosso raciocínio, né? O que a gente está assistindo é o seguinte: essas fábricas, já o desabastecimento, o Sérgio queria que ele estivesse aqui com a gente, que é um especialista também em mercado, ele vende muita picape aqui, principalmente na nossa região. Ele fala: Paulo, tem modelo aqui que você, se bobear, demora quase 6 meses para você. Se você quiser uma picape, fechou, eu quero naquele modelo, naquele jeito, você vai esperar 6 meses para estacionar uma dessas na sua garagem, porque a produção diminuiu, né, e a demanda de alguns segmentos ela não parou, né? Se a gente vê aí o agro, né, crescendo, ele tem uma demanda por esse tipo de veículo. Então, a gente fica nesse turbilhão de pensamentos. Tem amigos meus que querem trocar picape, mas eu falo: Paulo, a minha picape está valendo mais do que o preço que eu paguei. Mas eu não consigo dar o salto para comprar a nova e ela não existe. Então, eu depois do repórter CBN, a gente vai falar sobre isso. Você que está querendo comprar e vender seu carro, como é que fica nesse momento? A gente vai fazer uma análise se é um momento bom ou não, tá? Então fica com a gente, viu, Adriano? A gente já volta já, depois do repórter CBN. E se você quiser participar, é só mandar sua pergunta aqui nas nossas mídias sociais. No Facebook e também no YouTube. Já voltamos. Estamos de volta já com break comercial pago. A gente fica mais à vontade para ir até mais adiante. Olha só, estamos aqui com o Aldevan também. Adriano, como é que é interessante, né? O Aldevan, ele montou uma oficina que chama Elacar. A gente vê as oportunidades, às vezes não consegue aproveitar, e esse cara aproveitou. Ele montou uma oficina para atender mulheres. Então, junto à oficina dele tem salão de beleza, tem massagem, tem um monte de coisa. Olha que interessante, né? Como é que as oportunidades acontecem e às vezes a gente nem se dá conta. Ele viu esse nicho e foi com força. Legal isso, né, Adriano? Fantástico, é fantástico. A gente vê a explosão no Brasil das barbearias masculinas, né? Onde você vai, tem cervejinha, uísque, televisão e tudo mais. Ele fez a melhor jogada que eu já vi. Fantástico. Tem um ambiente onde... É um ponto em que as mulheres, às vezes, não se sentem tão confortáveis. Então, gerar um ambiente, um clima que gera conforto numa linha de consumo que elas gostam, que elas estão felizes, com alguém que sabe cuidar de um carro delas, pô, de tirar o chapéu. E transmite confiança, né? Porque ele fez a transparência ali, então ele mostra... Por mais que hoje a gente sabe que tem mulheres que dão um show aí na hora. Você pode falar de carro, né? E é muito interessante isso, porque eles foram na veia. A esposa trabalha junto, a filha trabalha junto, né? Então eles trabalham com gestão à vista, Paulo, ou seja, a cliente consegue ver tudo que está sendo feito ao mesmo tempo, olhando o carro de perto e tudo mais? Tudo, eles chamam, explicam, falam, né? Aí depois que ela se satisfez ali, ela vai lá, faz a sua unha, faz o seu cabelo, faz o que quiser, faz a sobrancelha, ideias, né? A gente precisa de ideias assim, tudo com horário agendado, então eu acho muito interessante. Mas, Adriano, a gente saiu aqui pro repórter CBN falando desse momento, né? A gente está vendo, por exemplo, eu estou precisando comprar um carro, vou te falar, na faixa de 30, 35 mil, para quê? Para atender meus filhos na faculdade, aquele... Outro carro da família, porque a correia lá em casa é grande, 2 na faculdade, agora estão tudo
essa coisa presencial, né? Online, não tem mais aula presencial, mas eu sinto essa necessidade, porque já são 4 motoristas em casa, então eu preciso ter essa folga, né? E aí o que acontece? Não consigo achar um carro, né? O que era comum até há 3, 4 meses, carro assim que custava 30, hoje as pessoas estão pedindo 40. Custava 35, agora custa 43. Porque os carros simplesmente, a gente sabe, os carros novos sumiram das concessionárias, né? A gente tem muita... Eu fui numa concessionária esse tempo falar com um amigo meu, eles tinham já falei isso aqui, eles tinham estoque médio em 4 concessionárias em Mato Grosso do Sul de 400 a 500 veículos, hoje os caras têm 40 nas 4 concessionárias. O que chega tá indo, né? Porque as pessoas elas têm a necessidade, às vezes, de troca do carro, né? E aí o carro usado disparou de preço, porque quando você não tem o novo, né? E como não tem o novo, o seminovo também não entra no negócio, então ficou um negócio meio doido. E aí a pergunta, que já me fizeram várias vezes, tá na hora da gente, se eu tenho um carro, o carro tá valorizado, vou vender meu carro, mas será que eu consigo comprar outro? Como eu falei aqui já, né? Um amigo meu tinha uma picape, uma Frontier Attack, comprou por 132, falou, cara, minha picape tá valendo já 150. Só que você, para comprar uma nova, você vai ter que pagar 200. Né? Então o seu salto vai ser maior do que aquilo que você ganhou, né? Loucura isso, Adriano. Como é que você analisa esse mercado nesse momento de seminovos, da compra e venda? Paulo, essa é uma pergunta de $1 milhão, e o porquê? Definitivamente, eu te falo, eu consigo te falar 15 exemplos aqui de pessoas que compraram o carro na mesma condição de ser um amigo da Frontier Attack e os carros estão valendo muito mais do que compraram, ou pessoas que venderam o carro há 4 meses atrás e hoje o carro vale 10, 15, 20% mais do que valia quando ele vendeu há 3, 4 meses atrás. Qual que é a situação? Hoje, para quem realmente tem a condição de vender um carro e buscar um outro tipo de solução em termos de mobilidade, é o melhor momento, se eu for falar de uma forma fria, pensando em valor financeiro como investimento, é o melhor momento para se vender o carro. Entendi. Infelizmente, se a pessoa partir para a utilização de comprar um outro carro, em algumas segmentações, realmente a condição está muito delicada. Em outras segmentações, não é que você acha carro sobrando em concessionária, em hipótese alguma, mas você escapa dos prazos de 180 dias, que hoje existe em picapes médias. Uma estrada hoje, o prazo, eu tenho conversado com alguns concessionários, o prazo mínimo numa estrada, dependendo da versão, são 90 dias. Em algumas versões são 120 a 150 dias para você receber uma estrada 0 km para você comprar. Então, a pessoa tem que fazer uma avaliação muito criteriosa, não deixar se levar pela emoção da valorização do carro usado atual dele e olhar muito bem o cenário, por quê? Vender o dele usado, ele vende muito rápido. Então, ele tem que resolver primeiro o próximo passo para depois voltar no compra, passo da né? venda. Exatamente. Se ele não resolver a compra, ele cria um problema, na verdade. Então, ele tem que avaliar primeiro o que ele poderia comprar, para depois ele resolver uma coisa que está muito fácil de resolver, que é vender o usado dele. Meu conselho para todo mundo é esse. Não dê o primeiro passo, olhe o segundo, prepara ele, aí o primeiro vai ser muito rápido, você executa o segundo. Eu concordo totalmente, a gente tem visto isso, né? Eu acho assim, eu achei muito interessante o que você falou, né? Tem pessoas que elas estão, né, abriram mão do terceiro carro que às vezes a pessoa tem na sua família, para andar de aplicativo. Aí veio a pandemia, eu tenho uma amiga minha que é dentista, ela não é aquela... Tem pessoas que não são muito ligadas em carro, né? E ela falou assim, Paulo, eu vou vender meu carro porque eu vou andar de Uber, meu namorado tem carro e eu não quero mais ter que pagar manutenção, não quero pagar seguro, eu tenho uma despesa e eu não aproveito o carro. Meu carro fica na garagem, eu trabalho muito próximo, dá até para ir a pé do meu consultório. Vendeu o carro. Esse dia eu conversei com ela, ela falou, na realidade ela me ligou e falou, Paulo, pois é, então, né, agora essa coisa de andar de aplicativo e eu não me sinto muito segura e eu estou querendo comprar um outro carro, né? O que você me aconselha? Ele falou, olha, como é que a situação ela se inverteu rapidamente, né? Então tem pessoas até que querem ter o carro, você falou de mobilidade, querem ter o carro, mas não estão conseguindo, né? Paulo, mas o carro cresceu, o carro que eu quero não tem, então agora espera, aciona o namorado, né?
uma amiga nossa aqui da CBN comprou uma dessas motinhas elétricas para ela. A Patrícia agora está andando de motinha elétrica. Pois é, Patrícia, você vê, né, como é que são as coisas. E porque assim, eu preciso economizar, a situação está complicada e aí a gente precisa focar na mobilidade. Adriano, você também nesse aspecto, você acredita nessa mudança de comportamento? A gente vinha naquela coisa assim, essa geração nova não vai andar muito de carro, porque isso aqui. Com essa necessidade de você se sentir seguro, você avalia também uma mudança de comportamento também nas pessoas agora precisando do carro, da sua própria locomoção, para não ter que ficar junto dentro, nem que seja, eu conheço gente que não quer nem ficar dentro de um carro de aplicativo. Como é que você avalia isso? Paulo, eu começo essa resposta mencionando meu pai. Meu pai tem 79 anos de idade, faz 80 em junho, e ele nunca tinha vivido a pandemia na vida. Então, o que nós estamos vivendo é tão revolucionário e tão instigante em termos de mudança de comportamento que é novidade até para o meu pai. Então, as coisas elas estão se transformando de uma maneira extremamente forte. Hoje em dia, às vezes eu preciso fazer uma mobilidade para buscar um carro de um lado para o outro e eu tenho que pegar Uber. Eu te falo, eu entro no Uber numa situação extremamente delicada e preocupada, por quê? É desconfortável às vezes, né? Eu fiz até um post esses dias no Instagram, meus amigos rolaram de rir, que eu coloquei no post o seguinte: eu falei, eu não sou uma pessoa tranquila e calma, eu sou uma pessoa agitada, todo mundo sabe. Aí eu coloquei a foto do Uber, quando estava lá, este carro, aquele plástico do Uber que divide a cabine agora igual a Nova York, e falando que o Uber se preocupa com a limpeza. E a data de limpeza do carro era dezembro. Caramba! Ou seja, né? Valia de nada, né, aquela limpeza. A minha esperança é que só a data estivesse errada, Paulo. Que o carro estivesse limpo, mas não estava, infelizmente. Então, o que acontece? Falando de mobilidade hoje, as pessoas estão todas reavaliando a questão ligada à questão do Uber. Meu pai tem um carro dele, Paulo. E nós tínhamos já conversado com ele, pela idade e tudo mais, ele está muito bem, lúcido, tranquilo, mas perde um pouco de reflexo, é natural pelo envelhecimento, não é uma questão... problema não, mas é natural isso para todo ser humano. Nós tínhamos já combinado com ele de uma bela hora ele não ter mais o carro dele. Nós batemos um papo com ele, ele vai continuar com o carro dele, porque nesse momento eu prefiro que ele de vez em quando arranhe o carro dele numa pilastra indo para o Minas Tênis Clube aqui em BH, do que ele dentro de um Uber que a saúde dele está em risco. Então, infelizmente, a opção ficou essa. Em relação a gerações futuras, Paulo, eu falo o seguinte, eu acho que isso tudo vai passar por transformação. Tem realmente essa áurea no ar, né, de que os meninos hoje não querem mais ter carro. Eu te falo que eu acho que isso é muito discurso em cima de modismo do que realmente uma pesquisa aprofundada que eu consiga ter uma opinião forte dessa turma. Meu menino tem 14 para 15 anos de idade, e conversando com ele, com a turma de amigos dele, todos eles falam, eu quero ter, eu só não sei se eu vou comprar. Eu só não sei se eu vou ter um carro. Por quê? Paulo, os meus pais, eles gostavam de ter casa na praia e sítio. Eu tenho 49, eu acho que eu sou a pontinha da extremidade numa geração que não quer ter isso mais. Quem está abaixo de mim não quer mesmo. Eu fiquei na interseção e não quero. Essa meninada não vai querer pegar em uma concessionária, comprar um carro, pagar IPVA, pagar seguro, fazer revisão e tudo mais. Eles vão em cima de a parte de terceirização, ou seja, de locação de uma forma muito mais plural, como eles fazem hoje já com a Airbnb e com outras coisas na vida. O que é um problema hoje, porque eu conheço mais de 20 empresas que mexem hoje com locação de veículos premium, normais, tradicionais. As montadoras têm o mesmo prazo de entrega para essa turma. Então nós estamos num sinuca de bico, onde quem hoje não quer ter o carro com propriedade, não quer andar de Uber, vai para locação numa categoria mensal, ele também está com prazos de entrega de carro. Tem uma locadora que está sendo aberta na região de Curitiba, do Grupo Forte, lá, um amigo meu, Regi de operação. Ele falou comigo, Adriano, eu estou dando carro em todas as montadoras. Ele falou todas, desde Volkswagen até Chery. A entrega é 90 dias, então eu não consigo fechar um contrato com um cliente meu para alocar sem falar para o cara que é 120, porque se ele recebe com 90, ele demora 30 para incorporação, frete, emplacamento e entregar o carro para o cliente. Adriano, isso que você está me falando essa mudança de comportamento, né? Estou recebendo aqui uma pergunta pelo WhatsApp, né? E é o seguinte,
o João Carlos está falando o seguinte, a conta não fecha, é muito mais caro você locar e no final das contas você não fica com o carro. Eu acho que ele está falando dessa coisa que a gente viu bastante, né? A gente vai ter que faturar? Então, Adriano, a gente vai faturar rapidinho e a gente já volta para responder a pergunta do João Carlos. Adriano, estamos voltando, assim, é o que eu falo, quando a entrevista é boa, eu já me preocupo com o tempo. A gente está aqui há 1 hora de programa, já estamos indo acabando aqui, já tem mais uns 8 minutos só e eu fico agoniado com isso, né? E muita gente aqui perguntando e muitos questionamentos. Mas vamos lá, vamos tentar responder o João Carlos, né? É assim, Adriano, eu já fiz essas contas também, quando a pessoa ela vai lá naquela modalidade de locar carro. Eu vou locar um carro, vou pagar, não é nem locação, eu esqueci, tipo um aluguel de carro, né? Você paga ali por mês, né, um X, e aí você não paga IPVA, você não paga manutenção, tem gente que não, até pneu no contrato você não vai nem, se gastar pneu não troca, só que ele tem algumas particularidades. Por exemplo, para quem roda muito, você tem alguns planos que ele tem um limite de quilometragem, né, de 2, 3 mil quilômetros, né? E no final das contas, você não está com o carro na sua garagem, é como se fosse uma espécie de leasing, né? Então você chega no final, você usou o carro, não teve problema nenhum de manutenção, de imposto nenhum, de nada, e no final das contas você entrega seu carro e se você quiser pegar outro e continua pagando como se fosse um aluguel, é um aluguel desse carro. Mas aí o que ele perguntou aqui, vale a pena? A pessoa faz as contas, como é que você avalia isso? Dá para fechar? Como é que é? Vamos lá, é interessante mais a pergunta do João Carlos, porque o mercado mudou de cabeça para baixo de um ano para cá. Como é que essa matemática é feita? E a matemática, eu falo que há um ano atrás eu questionaria o João Carlos, hoje eu começo a rir e falo que o João Carlos tem razão. Por quê? No passado, você imaginava o seguinte, você compra um carro por 100 mil, aí você soma nele um custo de exercício de 1 ano e meio. Você soma um IPVA e meio, um seguro anual e meio, toda a parte de manutenção, se não está previsto na compra do carro, tem carros hoje que dão revisão gratuita, e você põe todo o seu custo ali de exercício do carro, ok? Perfeito. Do lado direito, você coloca quanto você paga por mês naquele carro ali. O que normalmente a conta fechava, Paulo e João, é o seguinte, é que o valor de depreciação do veículo que você comprava e o valor residual depois de um tempo, tem que ser levado em consideração, porque você empatou 100 mil reais no seu bolso. Depois de um ano e meio, você vende por 80, então é 20 mil, mais aquele IPVA e meio, mais o seguro e meio e assim por diante. Se você paga de aluguel menos que esse valor, você teve ainda a oportunidade de pegar o dinheiro que você não colocou no carro e colocar em outro processo. Montar uma empresa, aplicar, investir, aplicar numa startup, o que você quiser. Então valia a pena. Qual é o problema hoje? A gente está vendo que carro usado, ele não está valorizando justamente por essa questão. Quem comprou carro há 6 meses atrás, o carro dele vale mais do que ele comprou hoje. Então, nessa matemática, aquela depreciação não está entrando mais. Então, a conta acaba que não fecha muito hoje, porque a depreciação sempre foi um fator decisório para valer a pena alugar. Igual o Carquejo está falando aqui, que isso aí tem determinado tipo de uso, né? Como você está falando, o Carquejo já quer alugar uns carros para moer no off-road. Carquejo, aí você não rola, né, bicho? Aí você vai quebrar o cara, né, velho? Luiz, menos, tá? Menos. O Carquejo já está pensando assim em fazer uma frota para ir para o Jalapão, esse cara é sério, né? Mas assim, é o que a gente está falando, né? Tem para determinadas pessoas, né? Eu acho que compensa. É o que eu falo, é fazer conta. E você falou, Adriano, um fator que as pessoas esquecem. E a depreciação do carro, né? Poxa, mas esse meu carro eu comprei... Tá, mas chegar no final do ano ele está valendo em 20%. Agora não dá nem para falar, né? A gente falou que tem a conta ficou tão louca porque o carro ele não deprecia, né? Como Exatamente. Você falou, o carro ele pode ser que valorize. Mas assim, ainda tem... Qual que é o pior, Paulo? Que é o pior? Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um ano. Então, se eu fizer uma locação hoje... Eu não sei daqui a um ano e meio se meu carro vai estar valendo mais ou menos, se o mercado vai reestabilizar, se a oferta de carro vai voltar. Bem-vindo ao Brasil. Então, aí o que acontece com esse lance? Aí a conta ela já muda, porque aí você precisa fazer o seguinte, peraí, aí eu tenho que fazer a conta agora, meu carro valorizou, mas o salto para eu pegar um novo continua grande, né? E esse carro não existe. Certeza. Então, assim, a conta, ela muda muito. Então, eu acho assim, eu acho que a lição, né?
é um passo de cada vez, né, Adriano? A gente precisa ter muita cautela nesse momento e eu acho que é o que você falou aqui em determinado momento. Não agir com o coração e agir com a razão, né? Mas, Paulo, isso é uma questão do brasileiro. Nós não trabalhamos com parcimônia, a gente é emocional, somos latinos e emocionais. A gente tem uma estrutura de familiar que carro e imóvel é a coisa mais valiosa do mundo. E nós compramos em diferentes escalas na emoção. Tem que ser um pouco mais... Tem que ter paixão em comprar as coisas, não pode deixar de ter isso não. Mas compra com um pouco mais de raciocínio e lógica, com o coração um pouco à larga, para ter uma compra mais bem embasada, né? Só para botar um tempero no que você está falando, eu tinha conversado com outro nosso parceiro aqui de bancada de CBN, o Sérgio, e o que ele tá observando também, e assim, quando a gente fala de fazer conta, né? A gente está vendo aí combustível aí chegando, gasolina chegando em R$6, a gente não sabe onde isso vai parar. E ele falou, Paulo, eu tenho que aconselhar algumas pessoas aqui, porque às vezes elas, como não estão achando, ela tinha um dinheiro para comprar um carrinho popular, tá? Um carro ali de 45, né? Nem é popular, né? Carro de entrada, porque carro popular acho que já nem existe mais, porque carro que custa 45, 50 mil e chamar de popular, eu acho que é até uma sacanagem, né? Carro de entrada. E aí a pessoa vem aqui na loja e vê um SUV, né? Um sedã grande que custa o mesmo preço. Só que esse bicho consome um combustível lascado e a pessoa estava fazendo conta para andar naquele outro carro. E aí ela fica seduzida pelo que a gente está falando. Meu sonho era ter um SUVzão desse aqui, e aí ela entra numa roubada. Isso é tão sério, porque o combustível é a pontinha do iceberg. Tem um termo em inglês que as montadoras usam que chama TCO, que é Total Cost of Ownership. É o custo total de propriedade. Quando a pessoa compra um carro zero, de 50 mil, vamos falar em um Mob, ela tem um carro que tem garantia, revisões com preço padronizado e um custo de exercício do ano já pré-determinado. Quando ela compra pelo mesmo preço, vamos supor que um Cruze 2014, ela tem que lembrar que vai ter revisão, manutenção fora da garantia, ou seja, é um carro mais susceptível a ter 50 mil quilômetros e questões maiores para arrumar já a médio e longo prazo. Então, as pessoas, de novo, têm que pensar em tudo para depois fazer realmente o investimento correto. Tem que buscar a pessoa de confiança para poder orientar ela. O Sérgio é um cara que com certeza deve virar para a pessoa e falar, ok, mas atenção, tem esse ponto. Tá claro? Tá, pode comprar então. Eu tenho certeza que ele não faz empurroterapia, ele é um cara profissional demais e faz consultoria e auxilia o cliente. Pois é, Adriano, porque nesse momento, assim, a gente sempre orienta, né? Quando você for colocar no custo do seu carro, você tem que fazer todas as considerações. Às vezes a pessoa vem assim, é importante você que está nos ouvindo prestar atenção nisso. Essa parcela aqui cabe no meu bolso. Peraí, mas aí eu estou comprando um carro que ele consome quase que o dobro de combustível. Aí é um carro já usado que eu já vou precisar pagar mais manutenção. E aí eu tenho que todos os impostos. Então, chega no final das contas, a gente acaba tendo uma pessoa fica num sufoco tremendo, né, para pagar a prestação desse carro, e aí não consegue. Então, o nosso pensamento é o seguinte, é o que o Adriano falou. A gente hoje está no momento de fazer tudo muito com a razão, de sentar, fazer conta, né, direitinho. Adriano, eu acabei de saber aqui que a gente ainda tem mais uns minutos aí. A gente vai para o Repórter CBN, daqui a 1 minuto ainda, né? A gente vai para o Repórter CBN e a gente volta. Eu vou te alugar mais um tempinho, viu? Paulinho, só uma coisa, vamos montar um compromisso. Tudo que tiver de pergunta e que a gente não respondeu, eu tenho um compromisso de você me mandar e eu mando a resposta com todo carinho para você encaminhar. Legal. E como é que a gente faz para te achar também nas redes sociais, já para deixar aqui registrado? Bem, eu tenho hoje, o meu Instagram é Adriano Rezende, @AdrianoRezende, tudo junto. Eu tenho também o meu perfil de marketing, que é @brand2market. E LinkedIn também, Adriano Castelo Branco Rezende, vocês me acham lá, eu estou à disposição nos 3 canais. Vai ser um prazer dialogar com todo mundo. Então, legal. Siga, porque se você tem uma dúvida, ficou ainda, puxa, eu preciso de uma consultoria. Fala com o Adriano, né, que ele vai te ajudar. Pessoal, a gente está indo para o Repórter CBN e já volta com mais papo automotivo. Aguenta aí. Pessoal, estamos de volta, né? Caramba, tanta notícia que tem acontecido que a gente sobrou pouco tempo, viu, Adriano? Então, acho que não dá muito tempo da gente responder muita coisa, né? O Luiz Carquejo, de novo, grande participante aqui do nosso programa,
ele acha que o carro continuará sendo uma commodity e ele vai voltar a se ajustar ao preço. Eu só faço uma observação. Quando o carro, já falei isso, quando ele sai de uma concessionária, ele começa a gerar riqueza em vários setores da nossa economia. É no posto de combustível, é no despachante, é na loja de autopeça, é no borracheiro, na loja que vende pneu, é na revenda desse carro. Então, eu acho assim, eu não consigo imaginar o carro só como uma commodity finalizada. Não, finalizou, acabou. Não, é um produto que durante a sua vida ele vai deixando, né, um rastro de riquezas e agregando renda, né, para um monte de gente na nossa economia. Adriano, queria que a gente já tem só 5 minutinhos, mas a gente precisa fazer as nossas considerações finais. O que você acha disso, como carro, como esse fator econômico na nossa vida? Paulo, eu acho que tudo depende também do carro, da posição, da região e tudo mais. Eu sou extremamente a favor do que você falou, que o carro é um gerador de riqueza, gerador de uma cadeia de efeitos financeiros absurdos. Olha uma região de vocês, onde as picapes elas desempenham um papel dentro de um setor da economia, que hoje é o setor que mais cresce, o setor que, entre aspas, conseguiu, a trancos e barrancos, se blindar dessa loucura que nós estamos vivendo, que é o setor do agronegócio. Todo carro que é comprado e utilizado ali, ele gera mais riqueza que qualquer outro, porque, além de tudo que você falou, ele gera riqueza da produção, do alimento, do sustento, e assim por diante, do Brasil todo. E do mundo, né? Muita coisa exportada. Então, para mim, realmente, tem condições que vai ser um commodity, mas tem muitas condições que ele vai ser muito mais que isso. Você vê, o básico é o que você falou. Ele vai gerar um monte de riqueza. E tem condições que geram riquezas infindáveis. Você tem uma ideia, Adriana, a gente está aqui, a gente falando de agro, né? O Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, né? A gente não são estados industrializados. Tudo que chega, ou a maioria dos produtos que chegam aqui por nós, eles chegam em uma carroceria de caminhão, né? Se a gente imaginar a importância disso para a nossa realidade, né? A gente ainda não tem a intermodalidade, né? Essa coisa do modal do transporte, né? A gente queria ter mais ferrovia e tal, mas não tem. Então aqui na nossa região, basicamente o que chega é numa carroceria de caminhão, daí a importância. Mas Adriano, a gente já está realmente caminhando, tem mais tempo? Quanto, mais ou menos? 4 minutos, eu sei, a gente tem 4 minutos, porque eu vou falar é pouco, velho. Isso aí eu tenho muita coisa para falar ainda, eu falo demais, né? Então é complicado. A gente ia falar também aqui do sucesso do Corolla Cross, né, que já vendeu aí, a gente vê, né, mais de 4 mil carros. O carro nem foi lançado ontem, no dia 26 agora. Hoje é que dia? Hoje é dia 27. Foi lançado ontem oficialmente e já vendeu mais de 4 mil. A Toyota esperava vender 3.500 unidades. Olha que loucura, vai ter dificuldade para entregar esse carro, né? Ia falar também do crescimento dos carros, o HB20 que agora está mais equipado, mas eu vou deixar isso para uma outra oportunidade. O que eu queria, nesse momento finalzinho do programa, é deixar aquela mensagem que eu acho que é importante, até de otimismo. Mesmo em tempos sombrios que a gente está vivendo, eu vou ser bem sincero aqui com vocês. Eu tenho me ligado muito pouco nas notícias trágicas. Eu acho que a gente vive hoje um mundo que parece que quer nos puxar para um buraco. Sabemos de toda a importância que temos de tomar todos os cuidados, de buscar vacina, né, manter o distanciamento. Eu não consegui parar nessa pandemia, eu não consegui ficar no sofá, né, como não consegui ficar em casa, porque senão eu não pago as contas. Eu tenho 16 funcionários que estão atrelados a mim, aqui em Cuiabá, e se eu parar, essas pessoas simplesmente vai faltar o salário delas, elas não vão, eu não tenho como pagar isso para elas. Então a gente não parou, a gente se cuidou, peguei Covid, saí muito bem dele, né? Tomo todas as minhas suplementações, e cada um que tome as suas, eu tomo minhas vitaminas, não vou falar de remédio nenhum, porque a gente vive um mundo extremamente polarizado quanto a isso, cada um que faça o seu juízo, que estude, que faça o que melhor lhe couber, né? Mas, Adriano, eu acho assim, a gente precisa ter o pensamento no alto, a gente precisa não ficar em pânico. Eu fui militar 30 anos de uma equipe de resgate, eu era a ponta da lança, como a gente chama, né? Se eu falhasse, uma pessoa ia morrer do outro lado porque eu não ia chegar a tempo para fazer o resgate. Eu tenho muito orgulho disso. E eu sei que é o seguinte, o medo
ele nos ajuda, porque o medo nos deixa alerta. Quando eu vou para uma missão e eu tenho algum tipo de medo, opa, peraí, tem que checar o meu paraquedas, tem que chegar a corda que eu vou fazer o rapel, o meu fuzil tem que estar em dia, ok, beleza. Eu tenho uma preocupação, esse medo ele me dá uma preocupação e eu fico mais alerta. O que a gente sabe que mata é pânico. Então eu peço para você, não fique em pânico, mantenha sua cabeça no alto. Essa é a minha mensagem final do nosso programa. Adriano, Paulinho, faça suas considerações também. Minha palavra final, eu assino embaixo tudo que você falou. E a minha palavra final ela é simples, é um mantra que eu tenho na minha vida. Às vezes, quando eu me demonstro com otimismo exacerbado, as pessoas falam, mas você é utópico. E eu respondo, não. Eu sei muito bem de todos os desafios, eu sei muito bem de todos os obstáculos, e eu posso ter duas atitudes perante eles. Eu posso ser pessimista, baixar a cabeça e entrar em pânico, ou eu posso ser realista, saber dos desafios e correr para superar eles. Então, eu prefiro entender o cenário, entender os desafios, correr atrás, buscar a solução, do que simplesmente pegar, ajoelhar no chão, entrar em pânico e ser um pessimista de plantão dizendo que nada vai dar certo. Adriano, é isso. Se eu estivesse perto de você agora, com todo cuidado, eu lhe daria um abraço. Mas como a gente não pode estar distante, tá? Eu queria agradecer, eu me sinto abraçado, fica tranquilo. Queria agradecer muito a sua participação, a todos que estiveram aqui conosco. O Gustavo, que é médico intensivista lá de Curitiba, está aqui com a gente, concordando com o que a gente está falando. Muito obrigado, Gustavo. Né, privilégio tê-lo aqui também, meu amigo Gustavo, tá bom? Gente, obrigado por sua companhia, Adriano, gratidão mesmo, tá? E a gente se encontra. A todos. Obrigado, Paulo. Vamos repetir esse papo com o Adriano, que foi muito bom. Forte abraço, gente. CBN Motors, com Paulo Cruz.